Você já acordou com aquela sensação de que sua fé virou só um hábito vazio? Como se Deus tivesse saído de férias e esquecido de avisar? Você ainda vai na igreja, ainda abre a Bíblia de vez em quando, ainda ora antes de dormir, mas por dentro tudo parece deserto, silêncio, nada. E o pior é que ninguém ao seu redor parece sentir isso, só você. Tem um tipo de solidão que a gente não consegue explicar direito. Não é estar sozinho fisicamente, é estar sozinho espiritualmente. É sentir que Deus está distante, mesmo quando você está tentando se aproximar. É orar e não sentir nada. É ler a Bíblia e as palavras não entrarem. É ir no culto e voltar para casa exatamente do mesmo jeito que saiu, vazio. E aí começa aquela pergunta que corrói por dentro. Será que o problema sou eu? Porque todo mundo ao redor parece estar bem, todo mundo parece ter aquela fé vibrante, aquela conexão com Deus que você não consegue mais sentir. Eles levantam as mãos no louvor, choram na oração, falam de como Deus falou com eles essa semana. E você? Você tá ali, no meio de todos, fingindo que também sente, fingindo que também tá conectado. Mas por dentro é só deserto. A verdade é que você tá cansado, cansado de tentar, cansado de se cobrar, cansado de sentir que não é cristão o suficiente. Porque você olha para sua vida e vê as contradições, vê os pensamentos que não deveria ter, vê as coisas que ainda faz mesmo sabendo que não deveria. Vê a distância entre quem você aparenta ser na igreja e quem você realmente é quando está sozinho no seu quarto às 3 da manhã se sentindo um fracasso espiritual. E a culpa? A culpa é constante. Ela não te deixa em paz. Você se sente culpado por não orar o suficiente, culpado por não ler a Bíblia todo dia, culpado por não sentir aquela empolgação com Deus que todo mundo parece sentir, culpado por estar cansado de tudo isso. E o ciclo se repete. Você se sente mal, tenta fazer mais, não consegue, se sente pior, tenta de novo, falha de novo. E no meio disso tudo, Deus parece cada vez mais longe. Às vezes você se pega pensando: será que Deus desistiu de mim? Será que eu pequei demais? Será que tem volta para isso que eu tô sentindo? E tem aquele medo silencioso que você não conta para ninguém. O medo de que um dia você simplesmente desista, de que um dia você acorde e não acredite mais, de que toda essa seca espiritual termine não com um reavivamento, mas com uma desistência. E isso apavora você, porque você não quer se afastar, você só está exausto. Ninguém te ensinou que a fé poderia ser assim. Ninguém te preparou para esses momentos onde Deus parece ausente, onde você faz tudo certo e ainda assim não sente nada. Te ensinaram sobre vitórias, sobre milagres, sobre fé que move montanhas. Mas ninguém te ensinou o que fazer quando a montanha não se move, quando você ora e nada acontece, quando você clama e só escuta silêncio. E sabe o que é mais difícil? É continuar mesmo assim. É acordar no dia seguinte e tentar de novo, mesmo sem sentir vontade. É ir na igreja mesmo quando parece que você está só cumprindo tabela. É orar mesmo quando parece que suas palavras não passam do teto. É permanecer mesmo quando tudo em você grita para desistir. Porque essa é a verdade que ninguém fala. Fé não é sobre sentir o tempo todo. Fé não é aquela empolgação constante. Fé, no fundo, é permanecer quando você não sente absolutamente nada. É continuar quando Deus parece silencioso. É não desistir mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Essa seca espiritual que você está atravessando, ela não significa que Deus te abandonou. Não significa que você é um cristão falho. Não significa que você perdeu sua salvação ou que está fazendo tudo errado. Significa que você é humano. Significa que você está cansado. Significa que sua fé está sendo testada de um jeito que você nunca imaginou que seria. E aqui está o que você precisa entender. A força de Deus não aparece só nos momentos em que você está sentindo tudo intensamente. Ela não está presente só quando você está chorando no louvor ou quando recebe uma resposta de oração. A força de Deus está justamente nesses momentos de seca, nesses momentos onde você não sente nada, mas continua, onde você não entende nada, mas permanece, onde você não vê saída, mas não desiste. Porque qualquer um consegue ter fé quando está sentindo. Qualquer um consegue louvar quando está emocionado. Qualquer um consegue orar quando está desesperado e precisa de algo. Mas continuar quando não se sente nada, permanecer quando Deus parece ausente,
Não desistir quando tudo está seco, isso é fé de verdade. Essa é a fé que importa. Você acha que está fraco, mas está sendo mais forte do que nunca. Você acha que está falhando, mas está resistindo de um jeito que muitos não conseguiriam. Você acha que Deus está distante, mas Ele está mais perto do que você imagina. Justamente na sua fraqueza, justamente no seu cansaço, justamente na sua seca. A verdade é essa. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele não precisa que você esteja sempre bem. Ele não precisa da sua empolgação constante ou da sua performance espiritual impecável. Ele só precisa que você permaneça, mesmo quebrado, mesmo cansado, mesmo em dúvida, porque a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua capacidade, não no quanto você consegue fazer, mas na sua fragilidade, no seu reconhecimento de que você não dá conta sozinho, na sua honestidade de admitir que está seco, vazio, exausto. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa sorrir quando está morrendo por dentro. Você não precisa ter todas as respostas. Pode ser sincero com Deus sobre o que você está sentindo. Pode gritar, pode chorar, pode ficar em silêncio. Ele aguenta, ele entende, ele não vai te abandonar por causa disso. Então, se você está atravessando essa seca agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Você vai sair disso. Não sei quando, não sei como, mas você vai. Porque você não está sozinho nessa travessia. E essa força que você está sentindo falta, ela está aí. Tá te sustentando nesse exato momento, tá te mantendo de pé quando você deveria ter caído há muito tempo. Não desista, não hoje, não agora, porque a seca não dura para sempre. E quando ela passar, você vai olhar para trás e perceber que a força de Deus teve ali o tempo todo, carregando você, sustentando você, não deixando você cair. Se você se identificou com isso que eu falei, deixa um comentário. Não precisa ser grande, pode ser só uma palavra, só para você saber que não está sozinho nisso. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse vídeo. Às vezes a gente precisa saber que não somos os únicos sentindo o que estamos sentindo. Fica com Deus. Ou melhor, deixa Ele ficar com você, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que Ele não está.